Você já ouviu alguém dizer que o Comando Vermelho foi criado pelos comunistas? Essa é uma das histórias mais repetidas e também mais distorcidas sobre o crime organizado no Brasil. Hoje, nós vamos entender de onde realmente veio o Comando Vermelho, o que os presos políticos têm a ver com isso e por que essa história de origem comunista é um mito. Durante a ditadura militar, a partir de 1964, o regime prendeu milhares de pessoas acusadas de subversão. Entre elas, estavam militantes da luta armada, gente da ALN, VPR e MR8, além de outros. Grupos de esquerda que tentavam derrubar a ditadura. Muitos desses presos políticos foram enviados para presídios de segurança máxima, como, por exemplo, o da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Talvez você não saiba, mas a ilha de Fernando de Noronha já havia sido utilizada como presídio durante a ditadura do Estado Novo, abrigando um contingente de integralistas e comunistas transferidos para o Rio após o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial em 1942. Durante o ano de 1968, em plena guerra entre as organizações clandestinas e a repressão militar, ocorreu um aumento exponencial de assaltos a bancos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os órgãos de segurança ficaram atônitos e não perceberam de imediato que era a esquerda revolucionária quem expropriava as instituições financeiras para financiar sua revolução. Acreditavam se tratar de ações de marginais comuns. O mistério só foi revelado no final daquele ano, no dia 8 de novembro, durante a visita da Rainha da Inglaterra, Elizabeth II, ao Brasil, e que chegaria ao estado da Guanabara justamente naquele dia. Marighella e os guerrilheiros da ALN, Ação Libertadora Nacional, expropriaram o carro pagador do IPEG, Instituto de Previdência do Estado da Guanabara, no bairro carioca de Bento Ribeiro. Com a prisão do motorista de Marighella em Madureira, o mistério era revelado, levando os militares a criar em seguida a LSN, a nova Lei de Segurança Nacional, unindo em um mesmo espaço presos políticos e criminosos comuns, por não ter mais certeza de quem era quem na guerra urbana. Na convivência natural entre grupos humanos que ocupam o mesmo espaço, a influência é recíproca. Foi na Galeria B do Presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, que se deu essa união. Presos políticos e marginais comuns ficaram conhecidos como os LSN, em alusão à Lei de Segurança Nacional, ou mesmo como a Turma do Fundão. Os militantes da esquerda armada tinham hábitos de disciplina, solidariedade e organização. Faziam reuniões, estudavam, dividiam comidas e tarefas. Os criminosos comuns observavam aquilo tudo e começaram a aprender não ideologia, mas estratégia. Como se proteger, se unir e resistir à repressão. Existem relatos de que circulava entre os presos uma cópia xerográfica do Mini Manual do Guerrilheiro Urbano de Carlos Marighella, documento que foi utilizado como referencial por inúmeros grupos revolucionários ao redor do planeta e estudado por praticamente todos os serviços secretos, da CIA ao Mossad. Desse convívio surgiu uma nova lógica dentro da prisão. Um grupo unido, solidário e forte, que se ajudava contra os abusos do sistema. Segundo William da Silva Lima, também conhecido como professor, um dos fundadores da Falange Vermelha, junto com Jorge da Donga, essa organização já vinha ocorrendo por iniciativa dos próprios presos comuns. O nome fazia referência ao espírito de união, não a uma ideologia política. Com o tempo, essa falange cresceu, saiu dos muros da prisão e se transformou no que conhecemos hoje como o Comando Vermelho. Quanto aos presos políticos, além de presos, foram exilados ou mortos. Os que sobreviveram e puderam retornar em 1979 com anistia seguiram suas vidas. Já os criminosos comuns levaram aquela ideia de organização para o crime nas ruas, especialmente no tráfico de drogas. A mídia inventou porque houve
houve a convivência, então achava que eles eram organizados. Aliás, quem era organizado era nós, que dá origem ainda, né? Aquelas origens do pessoal que veio estudando, outros também. Então não foi os presos políticos de 64 que determinou nada, entendeu? Eles se juntaram a nós, nós se organizamos. Então naturalmente um assimila, tanto eles assimilaram o nosso modo de viver para sobreviver dentro da prisão, como nós assimilamos o jeito, a modalidade deles conviver e sobreviver. A confusão veio do nome e deste breve contato com militantes de esquerda. Alguns acreditaram que o Comando Vermelho era um projeto político, mas isso nunca foi verdade. O que os uniu não foi ideologia, foi sobrevivência. O Comando Vermelho nasceu dentro de um sistema prisional falido, violento e desumano, que acabou ensinando criminosos a se organizarem, em alguns casos, melhor do que o próprio Estado. Então, não. O Comando Vermelho não foi criado pelos comunistas. Ele nasceu da convivência forçada entre militantes da luta armada e criminosos comuns, porque a ditadura se recusava a admitir que existiam presos políticos no Brasil. Entender essa história é entender também como o sistema prisional brasileiro ajudou a criar o crime organizado que existe até hoje.